Talvez ela tivesse sonhado em fazer a alguém a confidência de todas essas coisas. Mas como relatar uma angústia indizível que muda de aspecto como as nuvens, que roda em turbilhão como o vento? Faltavam-lhe as palavras, a ocasião, a habilidade. Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Lua em Letras, o podcast literário para quem ama refletir e sentir literatura no mundo da lua. Meu nome é Larissa Dur e hoje abrimos o tema O Silêncio de Clarissa e Emma com uma análise de Madame Bovary. Gustave Flaubert viveu entre 1821 e 1880 na França. Escreveu algumas obras, mas ficou mais conhecido por Madame Bovary, publicada em 1856. Por causa de Emma, ele foi julgado e quase condenado por atacar a moral e os bons costumes. Pois é. Foi durante o julgamento que falou a icônica frase Emma Bovary, c'est moi. Emma Bovary, sou eu. As críticas ao clero, à burguesia e os adultérios de Emma irritaram os puritanos da época. Madame Bovary demorou anos para ficar pronto. Se não me engano, foram 5 anos. Flaubert desmistifica a imagem romântica do escritor que é tomado por uma grande iluminação, uma chuva de criatividade e inspiração repentinas, que escreve sem erros, mostrando o árduo trabalho do escritor ao fazer o seu livro. Ele escreveu, reescreveu, estudou, elaborou a linguagem que acreditava ser perfeita para sua obra. Os manuscritos, os famosos rascunhos, podem ser encontrados na internet hoje em dia. Também é possível saber sobre os detalhes dos seus muitos anos de empenho, lendo as cartas que ele trocava com a amante. Tudo isso pode ser encontrado em livros e em sites. Particularmente, eu ainda não li todos esses materiais, é bastante coisa, mas é bem interessante analisar os manuscritos de Madame Bovary. Me indica uma procuradinha para quem tem interesse no assunto, para dar uma olhada numa manhã de domingo vazio, né? Quem sabe? Poxa, que tédio, que tal ler as cartas de Flaubert hoje? Nunca se sabe, né? Agora sobre a história. Emma Bovary é uma mulher sonhadora e solitária, presa a um casamento morno e uma vida provinciana. A célebre personagem de Gustave Flaubert se refugia num ideal romântico alimentado por suas leituras, porém vive experiências que não a satisfazem e que acabam por conduzi-la a um fim trágico. Essa é a sinopse do meu exemplar, do último que eu li, da Nova Fronteira, de 2017. Mas quem é Emma? Ela é uma moça que vive no campo com seu pai, depois de deixar os estudos em um convento. Emma frequentou uma escola de freiras por muitos anos, onde adquiriu o gosto pela leitura. Nós conhecemos melhor a personagem no capítulo 6, que é onde a gente toma conhecimento dos detalhes da vida de Emma, dos seus gostos, os estudos, os hábitos, os sonhos que ela tem. E nesse capítulo eu vejo também os motivos pelos quais Emma se tornou uma pessoa triste, uma pessoa desiludida, onde tudo começou. Desde nova ela já tinha uma personalidade romântica, já fantasiava as pequenas coisas de sua vida. E o cotidiano morno sempre incomodou a Emma. Então ela precisava, era uma necessidade mesmo, ela precisava colorir os seus dias com fantasia. Eu vou ler um trecho da página 51 do meu exemplar, que é desse capítulo. Olha isso. Habituada aos aspectos calmos, voltava-se para os acidentados. Amava o mar pelas tempestades e a verdura quando crescia, selvagem entre ruínas. Era-lhe preciso retirar das coisas uma espécie de proveito pessoal. Assim, rejeitava como inútil tudo aquilo que não contribuía para a admiração imediata do seu coração. Seu temperamento era mais sentimental do que artístico, em busca de emoções e não de paisagens. Foi nessa época, quando ela tinha uns 15 anos, no convento, que ela começou a ler de verdade. Ela verdadeiramente se apaixonou pelos livros, cheios de histórias dramáticas, românticas. Ainda acho que na mesma página tem aqui um trechinho. Esses livros só falavam de amores, de amantes, damas perseguidas que desapareciam em pavilhões solitários, postilhões que morrem em todas as estações de troca, cavalos em disparada em todas as páginas, florestas sombrias, problemas sentimentais, juramentos, soluços, lágrimas e beijos, barquinhos ao luar, rouxinóis nos bosques, cavalheiros valentes como leões, mansos como cordeiros, virtuosos como ninguém e sempre de fortuna e ainda por cima chorões. Emma vai enlouquecer com esses livros. Mas não só esses dramas românticos, ela também vai cultuar personagens femininas históricas, ícones como Maria Stuart, Joana d'Arc. E ainda que sejam ícones muito mitificados, engrandecidos por centenas de floreios e lendas, são mulheres muito fortes, e é notável o interesse de Emma por essas personagens que sofrem pelo seu país, seu amor, que lutam pela própria liberdade. E ela não só se interessava
pelos romances, por essas personagens icônicas, como também era fascinada pelas histórias de viajantes. Ela se interessava pelo mundo. Ela queria conhecer o mundo. Isso, inclusive, dessa última vez que eu estava pensando, me lembrou um trecho de Jane Eyre, de Charlotte Brontë, que eu vou ler porque exprime bastante esse desejo da Emma também. É ainda lá pelo início do livro que a Jane diz assim: tem-se a crença de que as mulheres, em geral, são bastante calmas, mas as mulheres sentem as mesmas coisas que os homens. Precisam exercitar suas faculdades e ter um campo para expandi-las. Como seus irmãos costumam fazer, elas sofrem de uma restrição tão rígida e de uma estagnação tão absoluta como os homens sofreriam se vivessem na mesma situação. É um pensamento estreito dos seres mais privilegiados do sexo masculino dizer que as mulheres precisam ficar isoladas do mundo para fazer pudins e servir meias, tocar piano e bordar bolsas. É fora de propósito condená-las ou rir delas, se elas desejam fazer mais ou aprender mais do que o costume determinou que fosse necessário para pessoas do seu sexo. Essa frase, que eu adoro essa frase de Jane Eyre, eu ainda não tinha associado a Emma, mas é exatamente isso que ela sente. Emma Bovary, sendo uma mulher, não poderia ter uma vida de aventuras, viajando e fazendo o que ela bem entende, mas ela sonhava com isso. E bom, já que não vai poder viajar, ela joga suas esperanças nos romances, nos cavalheiros. Seria como uma aventura também, porque a mulher era educada para isso, para esperar, para se dedicar, para se preparar para o amor de um homem. Emma acredita estar apaixonada por Charlie porque não suporta mais o seu estado de estagnação morando com o pai na fazenda. Ela estava até arrependida de ter deixado o convento. Foi meio que se não tem tu, vai tu mesmo, sabe? Não é ideal, mas tá valendo. Vai que dá certo. Ela imaginou um casamento perfeito, as delícias da lua de mel, os dias mais belos de sua vida. Pobrezinha. Na minha opinião, desde o dia do casamento dela, já estava bem claro que ia dar errado. Foi uma cerimônia horrorosa. Mas e o Charles, né? Quem é o Charles? Ele é uma pessoa mais ou menos. Pra ele, a média tá boa. O meio termo tá bom pra ele. Ele foi estudar medicina, mas ele não entendia muita coisa e acabou abandonando os estudos. Isso, inclusive, me lembra o próprio Flaubert, porque ele abandonou os estudos na faculdade de Direito em Paris. Teve uma vida meio boêmia por um tempo, mas enfim. O Charles, ele foi explorar a vida. Ele não conseguia estudar, foi explorar a vida, frequentou bares, conheceu mulheres. Insatisfeito com o que ele não conseguia fazer, né? Ou seja, estudar direitinho, ele foi se aventurar do seu jeito. E olha a diferença entre as escolhas do Charles e da Emma. Ela não podia sair por aí jogando, bebendo e beijando de bar em bar, entendeu? Ela teve que casar. Ele não, ele teve experiência. Mas enfim, anos depois ele se esforçou e conseguiu passar nos exames. Casou com uma mulher mais velha que tinha algum dinheiro e não era uma relação muito boa também. Não tinha amor, né? E quando ele conhece Emma, ele já tá viúvo. O casamento dos dois é triste, porque tem uma quebra de expectativa muito grande para Emma. É muito diferente daquilo que ela tinha imaginado. Assim, às vezes é verdade que ela tem mania de grandeza, que ela quer coisas que estão muito fora do alcance dela, mas assim, qual o problema de desejar uma vida melhor, né? Uma vida mais animada? Que nunca. Porque pro Charles tá tudo sempre bom. Ele é acomodado mesmo, ele não precisa de mudança, não tem aspirações. Cá entre nós, a gente sabe, é difícil manter sintonia em um relacionamento que um tem aspirações, objetivos e o outro não. Agora, imagina isso em um relacionamento que mesmo que você tenha aspirações, seu dever é cuidar do lar. Você não pode fazer nada além de incentivar ou esperar criar no outro a vontade de mudar a situação. E se o outro não quer ou não percebe, acaba por aí. E Charles nunca entendeu o que Emma queria. Esse não se trata só de uma simples falta de comunicação, ele não escuta. Nenhum dos amantes da Emma vai escutar. Quando a Emma se muda para a casa dele, na nova casa, no iníciozinho do casamento, tem um trecho que eu acho muito triste, que ela encontra o buquê da antiga noiva. Eu vou ler para vocês. Olha isso. Primeira vez ela andando pela casa. Emma subiu aos quartos. O primeiro não estava mobiliado, mas o segundo, que era o quarto conjugal, tinha uma cama de acaju enfeitada com cortinados vermelhos. Uma caixa revestida de conchas decorava a cômoda. Sobre a secretária, junto à janela, estava numa garrafa um buquê de flores de laranjeira, amarrado com fitas de cetim branco. Era um buquê de noiva. O buquê da outra. Charles percebeu, apanhou a garrafa e levou-a para o sótão enquanto Emma, sentada numa poltrona, sua bagagem estava sendo colocada à sua volta, sonhava com seu buquê de noiva, que estava encerrado numa caixa, e perguntava-se, num devaneio, o que seria feito dele se por acaso viesse a morrer. Olha o tipo de situação que acabou de casar, acabou de chegar na nova casa,
encontra o buquê da outra e já tá pensando o que vai acontecer com o buquê dela quando ela morrer. Eu acho isso bem triste. Nas minhas leituras eu também percebi que o Charles ele é muito mais ligado às coisas materiais e simples, ao corpo e à presença física da esposa do que ela mesma. E isso vai fazer muita falta no casamento. Porque a Emma, ela precisa ser enxergada, não apenas vista, mas ela precisa também ser escutada. E isso não vai acontecer. Enfim, um dia as coisas ficam um pouco mais agitadas. Um marquês ou um visconde convida os Bovary para um baile maravilhoso no castelo, tudo muito chique. Emma fica em êxtase, que aquela vida, aquele brilho, as danças, os homens interessantes, era como em um livro, entende? Ela não quer apenas por uma noite, ela quer para a vida toda. E é um momento muito importante na história, porque a Emma deixa de ter só o vislumbre das coisas que ela deseja para ver que essas coisas existem na vida real. Ela passa pela experiência e ela quer repetir. A partir daí, Emma começa a ficar cada vez mais interessada pelas modas, pelos costumes frívolos, fúteis da burguesia. E é engraçado como a burguesia apareceu para quebrar os velhos costumes da aristocracia, cheio de exageros, e acaba caindo no mesmo erro em algum momento, né? O estilo de vida burguês era marcado pela disciplina, pelas definições estritas e corretas do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é família, identidades fixas, verdades científicas, uma supermoralidade religiosa. É quando a gente começa a ter noção de natureza humana, identidade, o início das grandes cidades, do movimento, das ruas cheias. Mas acontece que essas restrições todas, essa grandiosidade toda que a burguesia construiu para si, acaba se voltando contra ela, né? Eles reclamavam dos luxos da aristocracia, mas começaram a cometer os próprios luxos também. E é algo como fazer o próprio nome, o próprio dinheiro, ser inteligente, ter uma casa esplêndida, uma esposa obediente, linda, filhos saudáveis, ir à missa aos domingos, se vestir bem, enfim, essa chatice sem fim. O Charles, né, ele estava sempre satisfeito. E como ele estava sempre assim, não acreditava precisar de mais nada, mas a esposa dele sim. Emma vai ler as revistas de moda, vai interagir com o seu meio social, então ela vai querer mais. É uma espécie de poder. Quem tem mais poder. A casa mais bonita, os melhores vestidos, o melhor marido e até o melhor amante, sabe? Assim, o tédio da Madame Bovary é gigantesco. Ela só faz isso, ela quer mais, e ela só faz isso. Ela quer ir pra Paris, mas ela só lê revistas sobre Paris. Ela não tá vivendo aquilo, ela tá entediada. Ela tá ali presa num casamento morno, marido entediante, numa cidadezinha no interior da França. Quando se deixasse, se ela pudesse, ela estaria viajando no mundo inteiro, indo a bailes, em castelos, toda semana. Olha só que interessante esse trecho. Tudo o que a cercava de perto, a campina aborrecida, os pequenos burgueses imbecis, a mediocridade da existência pareciam-lhe uma exceção no mundo, um acaso particular que ela estava presa, enquanto além daquilo se estendia a perder de vista a imensa região das felicidades e das paixões. Ela confundia em seu desejo as sensualidades do luxo com as alegrias do coração, as elegâncias dos hábitos e as delicadezas dos sentimentos. Tinha desejo de viajar ou de voltar a viver no convento, queria ao mesmo tempo morrer e morar em Paris. Ela está super entediada. E eu fico me perguntando como seria se a Emma vivesse hoje em dia. Os paliativos para a dor silenciosa e incompreendida dela no século XIX eram a leitura, uma leitura que não é realizada para reflexão, para aprender alguma coisa, para ela se identificar, para alienar, para se distrair mesmo. Então, é uma leitura, esse tipo de leitura, os gastos fúteis e o adultério, que logo vai começar. Eu acho que hoje ela fingiria que está tudo bem para todo mundo, seguindo os padrões de vida da nossa sociedade, porque sim, também temos os nossos padrões, né? Mas quando ninguém tivesse de olho nela, ela passaria horas na internet vendo fotos no Pinterest para ter ideias de como se vestir melhor, o que fazer na casa. Ia dar like nas fotos do pessoal no Instagram, invejando aqueles que foram passar férias em Nova York, enquanto ela precisa cuidar dos filhos e trabalhar no emprego que não a satisfaz, ou porque não tem filhos e todo mundo diz que ela já passou da idade, que precisa se casar, mas não consegue ser feliz em nenhum relacionamento, ou então por trabalhar demais quando gostaria de fazer outra coisa. Aí ela compra umas bolsas, uns sapatos, uns livros, porque, sei lá, porque ela precisa se distrair. Gente, eu conheço várias Emmas, eu acho que todo mundo conhece. Eu já estive nessa posição também. Não tenho vergonha nenhuma de dizer. E assim, hoje em dia, muitas mulheres não estão obrigatoriamente confinadas no lar, mas ainda estão confinadas em papéis que a sociedade impõe como sendo femininos. Ser mãe ainda é um deles. As mulheres, nós mulheres, podemos atingir independência financeira e trabalhar, mas ainda existem muitas barreiras. Precisa haver ainda a negação de si mesma para provar ser alguém. Os salários são menores, a capacidade é questionada e ainda é preciso agir como um homem para ser uma mulher respeitada às vezes. Uma situação ridícula, né? Então, apesar de todas as mudanças que aconteceram dos tempos de Flaubert para cá, e ainda acontecem,
o tempo inteiro, Emma continua próxima da nossa realidade. É por isso que o livro continua sendo um clássico. Mas enfim, os Bovary se mudam para uma cidade mais movimentada e logo em seguida descobrem que Emma está grávida. Bom, nesse período histórico surgiu a tal da vocação para a maternidade, né? A criação da ideologia de que a mulher nasceu para as coisas do lar. O corpo feminino é excluído da esfera pública. Existe um papel bem restrito para a mulher burguesa. Ela deve ser mãe, deve cuidar da sua casa, manter a família unida. Essa domesticidade cheia de privações não agrada a Emma. Ela não consegue assumir esse papel, ela se sente desconfortável nessa posição e simplesmente não consegue. Não é porque a regra social diz que a mulher deve ser mãe que todas as mulheres serão perfeitas, mães perfeitas, que farão tudo exatamente como os médicos e os maridos diziam, entende? É um exercício para pensar como deveria ser a vida de uma mulher no século XIX. Sabemos que nem todas aceitavam o que diziam e pronto. Será que Emma Bovary representa essa parcela feminina que vai dar início ao movimento feminista? O desconforto que ela sente é natural, mas era visto como antinatural. E aí, diziam que era histeria, depressão, melancolia. Ela só não quer ser a esposa e a mãe perfeitas. Ela nunca quis. Mas aí vem o problema. Emma não tem essa escolha. E aí vem o segundo problema. Emma, na verdade, escolheu. Dentro das limitações, das suas privações, Emma Bovary fez o que bem entendeu da sua vida. Ela engravidou, não curtiu muito a ideia, mas, bom, se fosse um filho, tudo bem. Só que não foi um filho. E aí ela ficou meio deprimida. Olha só, eu vou ler o trecho que está na minha página 104, sobre o nascimento da Berta. Desejava um filho que seria forte e moreno, a Emma. Ela o chamaria Jorge. A ideia de ter um filho homem era como a esperança de desforra de sua impotência passada. Um homem, pelo menos, é livre. Pode percorrer as paixões e os países, atravessar os obstáculos, buscar os prazeres mais distantes, mas uma mulher está sempre presa, inerte e flexível ao mesmo tempo, tem contra si as fraquezas da carne e as imposições da lei. Sua vontade, como o véu da cabeça, estremece a todos os ventos. Há sempre um desejo que atrai e uma convenção que a impede. Deu à luz num domingo, cerca de 6 horas da manhã. É uma menina, exclamou Charles. Emma virou o rosto para um lado e desmaiou. Ela fica muito triste com o nascimento da filha. Ela não quer essa menina. Se pelo menos fosse um garoto, mas nem isso. E ela acha a garota feia ainda por cima. E a Berta vai ser ignorada mesmo. No filme mais recente de Madame Bovary, eu acho que é de 2014, a criança nem existe na história, que é contada pelo ponto de vista da Emma. Eu achei muito legal, porque é verdade, é como se a filha não existisse para ela, não existe afeto, não tem um laço de maternidade, de sentimento, não tem. E nessa nova cidade, os Bovary se relacionam bastante com seus vizinhos, um deles é um farmacêutico, que vai ser importante para o desenrolar da história, e tem também o Leon. Leon. Emma vai se sentir atraída por ele, e será recíproco, mas nesse primeiro momento eles não desenvolvem um relacionamento, porque Emma tá grávida, né? E ele se muda para Paris. Eles ficam alguns anos sem se ver desde então, e enquanto Leon está longe, Emma conhece um cavaleiro distinto, um verdadeiro conquistador, e cai no corpo dele. Esse vai ser o primeiro amante de Madame Bovary, o Rodolphe. Um homem rico, lindo, interessante, que se envolve com várias mulheres, um caçador. E eu adoro os trechos da Emma do Rodolphe, cheio de significado nas entrelinhas, e eu poderia falar sobre isso por horas, porque são muitos detalhes. Mas enfim, nesse momento da história, a Emma já é infeliz. E o Charles acha que é uma indisposição, uma doença, é coisa de mulher. Quando ela começa a se envolver de fato com o Rodolphe, também aumenta os luxos dela. Ela gasta todo o dinheiro da família para comprar vestidos, coisas para casa, presentes para o amante. E ela gosta da adrenalina do novo relacionamento. É tudo novo, divertido. Mas um dia também cai na rotina. E assim, o Rodolphe ele não sente nada de especial pela Emma. É só mais um dos casos dele. Então, quanto mais ela se mostra intensa, menos interesse ele vai sentindo por ela. Até que Emma, cheia de dívida e insatisfeitíssima com Charles, propõe uma fuga ao amante. Rodolphe vai concordar, aí ela arruma tudo, e então ele desiste. O Monsieur, para não chamar de outra coisa, manda um bilhetinho para ela. Termina o caso deles assim, gente, por mensagem. Ela fica destruída, claro. A Emma entra num estado de depressão, e o Charles ele fica muito preocupado. Mas o que Charles não sabe é que o maior problema da esposa é ele mesmo. Porque isso aconteceu em Tostes, acontece de novo em Yonville e vai se repetir para sempre, porque Emma não encontra saída. Não há solução para os seus males. E Charles acha que é coisa de mulher.
Não é só isso, gente, não é isso. E a solução médica foi dar uma passada em Paris para se divertir. E lá, adivinha quem os Bovary encontram? Eles encontram o Leon. E agora, nesse momento, a Emma é uma mulher mais velha, mais experiente, entende um pouco melhor as coisas que ela quer, ou ela acha que entende, né? E aí sim, o caso dos dois se desenvolve. Ele vai ser o segundo e o último amante de Emma Bovary. Antes de ler o livro, há bastante tempo eu achava que ela teve vários amantes, mas foram só esses dois mesmo. Mas assim, o Leon, ele também não ama a Emma. Ele também não a enxerga. Enfim, isso não poderia dar certo mesmo. A história meio que se repete e a Emma continua fazendo muitas dívidas. O vendedor se aproveita da fragilidade dela, fazendo com que ela gaste cada vez mais. E quando ela não consegue mais pagar, começa uma chantagem. A Emma vai se refugiar nos livros, na música, nos casos extraconjugais malfadados dela, na religião, mas tudo só piora. Ela vai pedir ajuda ao Rodolfo para quitar as dívidas, mas claro, ele não ajuda. E aí a Emma não vai ver outra solução senão a morte. Ela vai beber a senha. E aí lembra do que eu falei? Que Emma escolhe dentro de suas limitações o que fazer da própria vida? Então, ela odiava o marido, foi conhecer outros homens. Ela não queria ser mãe, então não foi. Ela só deu à luz, gente. Ela deixou a criança sob os cuidados de outras pessoas o tempo todo. Ela queria luxos, mas não trabalhava. Só tinha o dinheiro do marido, então gastou o que o Bovary tinha e o que ele não tinha para gastar. Não queria mais viver do jeito que estava vivendo, decidiu como e quando morrer e se matou. Então, apesar de tudo, Emma Bovary foi dona de si do início ao fim, nos limites do seu completo descontrole emocional. Lá atrás, ela não queria continuar mais no convento, saiu. Não quis mais ficar com o pai na fazenda, casou. Ela fez tudo sozinha. Foram decisões ruins? Não sei. Eu não sei o que eu teria feito se eu vivesse com as mesmas privações de Emma no século XIX. Mas assim, é verdade que agora elas parecem bem ruins, né? Acho que existiriam outras formas. E o processo de morte da Emma é longo, doloroso, é meio nojento. É terrível. Até o velório é longo e problemático. O Flaubert, ele descreveu tudo. Depois da morte de Emma, o Charles ainda descobre as traições e continua super endividado. E mesmo assim, como sempre, ele continua bobalhão. Ele não culpa a Emma nem sente raiva dos outros, ele culpa a fatalidade. E morre do mesmo jeito que viveu, gente, sentadinho na tranquilidade, só morre. Quem fica muito mal na história é a filha dele, Isabella, porque não sobrou dinheiro nenhum e ela ficou sob a guarda de uma tia pobre, precisou trabalhar em uma fábrica de algodão nova ainda. É um fim trágico. Eu gostaria de ler um livro sobre esse é o final da história. Todo mundo meio que se ferrou. Ou não, né? Depende do ponto de vista. A Emma talvez tenha gostado do fim dela. Recentemente eu li um capítulo de Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Pinkola Estés, chamado A Preservação do Self. Nesse capítulo, a Clarissa conta a história dos sapatinhos vermelhos para falar sobre a fome da alma, a mulher brava, preservação e busca do self selvagem, self natural da mulher. Essa história conta pra gente como é difícil o processo de nos tornarmos quem realmente somos, o que acontece com a mulher que se deixa domesticar e não luta pela sua liberdade. Ela se esforça para ser quem deveria e acaba perdendo seus instintos. E assim como o animal enjaulado por muito tempo, a mulher que vive uma situação assim, ela perde a capacidade de farejar aquilo que ela quer de verdade, caindo em armadilhas, acreditando que qualquer coisa que se pareça com aquilo que ela quer já é suficiente. Mas essa é uma dança perigosa, sempre vai faltar alguma coisa. A inquietação sorrateira e sem nome nunca vai embora. Pelo contrário, vai aumentar com o tempo. E essa mulher é a Emma, né? Ela perde a capacidade de saber o que é melhor para ela mesma porque se perde nos seus desejos, caindo em armadilhas sem conseguir se desvencilhar delas depois. Ela sente fome de liberdade, de autonomia, querendo ser alguém que por conta da sua cultura, do seu meio social, ela não pode ser. O papel da mulher burguesa não é a vida que ela projetou para si. Emma não consegue se encaixar e vira uma mulher braba. É como um cachorrinho que nasceu livre, teve o vislumbre dessa liberdade que é correr pelos campos, mas acabou sendo adotada e educada para ficar dentro de casa, sendo mimada e bonzinha. Aliás, por algum tempo a Emma tem uma cachorrinha e as duas são muito parecidas. É bem interessante. A Clarice Estés descreve essa mulher braba, que é a mulher selvagem que quer recuperar o seu self natural, como alguém que tem uma fome extrema por algo profundo e que por muitas vezes pode ingerir qualquer veneno disfarçado na ponta de uma flecha, acreditando que isso é o que sua alma anseia. E a Emma não conseguiu desviar das armadilhas ou aprender com elas. Ela caiu e por isso seu fim é trágico, ela perde o controle. Nesse estado, a Clarissa diz, a mulher aceita qualquer alimento independentemente das suas condições e efeitos, porque está tentando compensar perdas anteriores. Ela se afunda em excessos por qualquer coisa que a faça se sentir viva. Está esfaimada, então nunca saberá quando parar.
E assim como Emma, com seus instintos naturais feridos, essa mulher braba terá muita dificuldade para reconhecer suas próprias necessidades e pedir ajuda. Quem não conhece Mulheres que Correm com Lobos ou ainda não leu o capítulo 8 do livro, eu indico bastante. Não só para fazer esse paralelo com a Emma Bovary, mas também para pensar na própria experiência, nas próprias armadilhas e aprender como se desviar delas. É bem interessante e é um trabalho contínuo, ok? A gente tem que reconhecer e desviar das armadilhas a vida toda. Por fim, eu quero ler um poema que também me lembra bastante a história da Emma, dos sentimentos dela. Ele se chama O Grito, e é da Renata Pallottini. Eu até escrevi nas páginas finais do meu livro quando li da última vez, porque eu fiz um link com um trechinho sobre o silêncio de Emma, que eu li no início do episódio. Vou ler para vocês agora. Se ao menos esta dor servisse. Se ela batesse nas paredes, abrisse portas, falasse. Se ela cantasse, despenteasse os cabelos. Se ao menos essa dor se visse. Se ela saltasse fora da garganta como um grito. Caísse da janela, fizesse barulho, morresse. Se a dor fosse um pedaço de pão duro, que a gente pudesse engolir com força, depois cuspir a saliva fora, sujar a rua, os carros, o espaço, o outro, esse outro escuro que passa, indiferente, e que não sofre, tem o direito de não sofrer. Se a dor fosse só a carne do dedo, que se esfrega na parede de pedra, para doer, doer visível, doer penalizante, doer com lágrimas. Se ao menos essa dor sangrasse. Bom, essas foram as reflexões sobre Madame Bovary. Quando eu li o livro pela primeira vez, eu tinha uns 15 anos, eu não consegui terminar e eu achei a Emma horrível. Eu não consegui entender porque ela estava sendo tão cruel com a filha dela. Depois, quando eu tinha acho que com 19 anos eu li o livro de novo e eu comecei a entender melhor a Emma. E nas minhas últimas 2 leituras, que são mais recentes, eu, na verdade, descobri que eu também sou a Emma. Não é só o Flaubert, eu também sou a Emma, você pode ser a Emma. Acho que em algum momento todas as mulheres podem acabar se tornando a Emma Bovary e por isso é tão importante a gente ler e refletir sobre isso. Esse foi o episódio de Lua em Letras hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!